Boa tarde a todos. Já agora, o presidente de mesa não deve falar muito não, mas eu não resisti a lembrar a minha idade, 45 anos. Você vai dizer, mas qual é a relevância disso? É que em 1989 eu tinha 16 anos e votei a primeira vez para presidente, ao lado do meu pai, que estava votando a segunda vez para presidente. E havia é um pouco chavão, mas para mim era uma festa muito bonita da democracia. A possibilidade de propaganda era muito mais livre do que é hoje. E ao longo do tempo a gente foi vendo essa legislação que trata da propaganda, da atividade política, que é para ser uma festa democrática, sendo cada vez mais restringida. Há razões para isso, claro, evitar o abuso de poder econômico. Mas eu acho muito importante a gente lembrar um pouco assim, essa volta da democracia, que foi em 89, esse choque com a volta do debate, com a volta da panfletagem mesmo, do papel, suja um pouco a rua, mas isso faz parte de qualquer eleição, e pensar um pouco no eleitor, no candidato que a gente quer para essas eleições e para as próximas. Um candidato, de repente, que vai topar dar a cara a tapa e se iniciar na política e que, às vezes, encontra um cipoal de normas tão complicado acerca do que ele pode ou não fazer que esse candidato, às vezes, se desanima. Então, acho importante, quando a gente vai tratar desse tema da propaganda eleitoral, ter em mente essas duas necessidades que são um pouco contrapostas. Coibir abusos, mas não coibir o que pode ser uma manifestação correta e necessária do exercício democrático. Então, para tratar não apenas da propaganda eleitoral, mas desse tema dificílimo, que é o da propaganda eleitoral na internet e na pré-campanha, e as inovações introduzidas pela Lei Federal 13.165 de 2015, tema muito relevante quando a gente está vendo aí fake news, acusações de interferência da Rússia nas eleições americanas, no Brexit. Enfim, para falar sobre esses temas, ninguém mais preparado do que o excelentíssimo desembargador Carlos Santos Oliveira, que é desembargador do Tribunal de Justiça do nosso Estado, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, professor responsável pela área de Direito Civil da Escola da Magistratura do Rio, da EMERGE, e também professor de Direito Civil da minha Pontifícia Universidade Católica, onde me formei. Então, sem mais delongas, já pedindo desculpas pela demora, passo a palavra ao doutor Carlos Santos Oliveira. Obrigado. Bom, embora já tenha passado de meio-dia, eu cumprimento a plateia com um bom dia, né? Porque diz a experiência da vida que pode até ter passado meio-dia, mas se nós ainda não almoçamos, continua sendo meio-dia. Então, bom dia a todos. Aliás, continua sendo bom dia. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito. Dr. Flávio Willemann, responsável por esse convite, um grande amigo, um nome que, por si só, representa o que é a Procuradoria do Estado em nosso Estado. Queria cumprimentar os membros da mesa, doutor Rodrigo, doutora Vânia. É um prazer participar com uma mesa qualificada desta, o que só redobra a minha responsabilidade. Venho aqui, não na qualidade de expert no assunto da propaganda. Venho aqui, talvez, na qualidade de hoje, integrante, e eu falo isso com muito orgulho, porque o viés, vamos dizer assim, constitucional permite uma composição diversificada, diversa, de vários segmentos da sociedade para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós temos a classe dos juízes e desembargadores do Tribunal Estadual, que é o Tribunal de Justiça ao qual eu pertenço. Nós temos a classe dos juízes, dos desembargadores federais, nós temos a classe dos advogados. Integro hoje o Tribunal Regional Eleitoral na condição de vice-presidente e corregedor. Eu costumo sempre inverter isso. A maioria das pessoas não inverte. Eu costumo dizer que eu sou o corregedor, o vice-presidente é por acaso, porque na realidade a função que me atrai é a função da corregedoria, ao contrário do que muitos pensam. Mas talvez por isso eu esteja aqui hoje para falar sobre campanha.
não por ser um expert, tanto que tentei trazer para vocês. A gente, quando é chamado para participar de algum evento, a gente sempre fica pensando o que levar, o que apresentar, o que seria melhor. Porque o intuito finalístico é sempre de tentar agradar ou sempre de tentar, ao menos, trazer alguma coisa nova. E foi exatamente nesse sentido que eu preparei a minha fala, acompanhada aqui de alguns slides. E esses slides, eles tratam, a um primeiro momento, de uma situação meio básica, como princípios, classificação, conceitos. Depois eu passo, e os senhores vão ver, para uma situação de mudança na legislação e a influência que essa mudança trouxe nos julgados do Tribunal Superior Eleitoral. E aqui eu abro um parênteses e digo julgados do Tribunal Superior Eleitoral, porque eu, na minha percepção, hoje, eu estava até comentando isso enquanto assistia as outras palestras com a desembargadora Jaqueline, nós vivemos hoje, não é de hoje, né? Um momento que eu chamo de verticalização da justiça. Não sei se bom, não sei se ruim. Não sou eu que vou avaliar essa circunstância. Hoje, eu me arrisco a dizer que, se nós continuarmos nesse ritmo, os tribunais estaduais ou os tribunais regionais que funcionam nos estados vão ser tribunais de passagem. Eu me recordo, há quase 30 anos atrás, quando eu fiz concurso para a magistratura. Naquela época, a gente estudava a jurisprudência do tribunal do seu estado. Hoje, quem quiser passar em concurso, tem que estudar a jurisprudência do STJ e do STF. Então, é só um exemplo de como as coisas caminham, né? Você está vivendo a época dos precedentes, você está vivendo a época dos repetitivos, né, das arguições de relevância, das súmulas vinculantes. Volto a dizer, mera observação. Agora, eu acho que nós, né, enquanto operadores do direito, nós temos que pensar o que nós queremos para o futuro. Porque, na realidade, somos nós, em última instância, enquanto cidadãos, que vamos decidir isso. Antes de adentrar especificamente ao tema propaganda, eu gostaria só de fazer uma observação. A questão da inelegibilidade, porque eu estava atentamente acompanhando as palestras anteriores, a questão da inelegibilidade, né? Eu entendo a inelegibilidade como uma salvaguarda de direitos do cidadão. E desse ponto eu não arredo o pé. A lei da ficha limpa, no meu modesto entender, ela foi a maior conquista de cidadania que esse país viveu. Porque, na realidade, é uma lei que ela derivou de uma iniciativa popular. E, a partir do momento que ela derivou da iniciativa popular, ela foi aprovada, ganhou contornos interpretativos por parte do STF, podemos concordar ou não, mas, tomando como gancho a minha primeira fala, é a posição do STF. E aí nós vamos ter que respeitar. Então, só esse aspecto. A inelegibilidade, para mim, é uma salvaguarda do cidadão, daquele que, em última análise, vai externar a sua vontade de quem ele quer ver eleito. Porque, na realidade, a justiça eleitoral, apesar dela, como foi dito na primeira palestra, eu concordo, né, dela ser assim, quem vai deflagrar o edital, ela também fiscaliza esse edital. E ela vai fiscalizar com base na lei. Simples assim. Com relação ao que eu ouvi aqui desde a parte da manhã, eu queria dizer que a minha palestra ela vai tentar focar mais no eleitor. Porque se nós extrairmos, né, tudo que foi dito até aqui, olha, nós temos condições de elegibilidade, nós temos limitação de campanha, nós temos teto de campanha, quanto eu vou gastar na campanha. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo, e aí peço perdão, é uma opinião minha, o mais importante disso tudo, para mim, é a propaganda. Porque é através da propaganda que o candidato ou pré-candidato conversa com o eleitor.
E é através dessa propaganda que o eleitor pode firmar o seu convencimento acerca de em quem ele vai sufragar o voto. E, obviamente, isso, pelo menos no ideal das melhores coisas, né, deveria ter como base, deveria ter como fundamento um programa de governo. O que esse candidato fez até agora, por exemplo, se ele está querendo uma reeleição? O que esse candidato pretende fazer, por exemplo, se ele nunca foi eleito, se ele nunca exerceu um cargo, vamos dizer assim, político? Eu acho que a questão da propaganda, ela assume um relevo muito grande, por isso é que me dispus a falar sobre essa matéria. Porque essa matéria, ela foi objeto de uma inovação bastante acentuada na mini-reforma de 2015, também de 2017, e eu acho que essa reforma, como eu falei, ela vai influir diretamente. Primeiro, a gente vai ver dos slides aqui, ela veio meio que na contramão das decisões do TSE. Segundo, uma vez aprovada, ela passou a exigir do TSE uma conformidade com a lei. E a gente vê claramente aqui, eu trouxe, vou passar para vocês aqui alguns julgados, de antes das mudanças e depois das mudanças. E também, o que nós temos de interessante? Nós temos uma limitação do período de propaganda eleitoral, isso já foi dito aqui. Agora, para além, ou talvez de uma forma de se compensar essa diminuição de tempo de propaganda, criou-se uma certa elasticidade, posso usar a expressão permissividade, no bom sentido, permissividade, ao período da pré-campanha. Existem já alguns julgados, alguns doutrinadores, dizendo que, na realidade, você não tem mais um período onde a campanha seria proibida, um período onde a campanha seria vedada. Você tem, sim, um período de pré-campanha, vamos dizer assim, com alforria na legislação. E essa inversão de temática, essa inversão de definição, ou de definições, perdão, eu acho que ela é o ponto central para que a gente possa julgar daqui por diante matérias que envolvam período, aspas, pré-eleitoral. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Então, passando aqui ao primeiro slide, como eu falei, a gente começa com o básico. Tentei ser o mais didático possível, não sei se agrado, mas peço perdão se não agradar. Então, nós temos aqui, nesse primeiro slide, o que seria a propaganda eleitoral? Claro, eu teria conceitos vários aqui, conceitos mais complexos, mas, sinteticamente falando, a propaganda eleitoral visa captar o voto do eleitor, com o fim de conquistar mandato eletivo. Isso é propaganda eleitoral. Agora, nós temos um período onde essa propaganda é lícita. Isso não quer dizer que nós teríamos um período de ilicitude. É isso que eu vou tentar passar para os senhores. E aí, muito rapidamente, a propaganda eleitoral ela é orientada, segundo a doutrina, pelos princípios da legalidade, liberdade, isonomia, veracidade e transparência. Nessa transparência eu incluo a responsabilização. Claro, a responsabilização se eventualmente a propaganda for veiculada de maneira a gerar, vamos dizer assim, danos a outras pessoas, inclusive dano na esfera criminal. O fundamento que nós temos aqui é o fundamento da lei de eleições, que é o artigo 36 da lei 9.504, e o artigo 240 do Código Eleitoral, já com a redação da mini-reforma de 2015, e a resolução TSE, não está aí, mas está mais à frente, é a 23551 de 2017. É a resolução TSE que trata a respeito da propaganda. E aqui
eu tento trazer aqui também muito rapidamente o que seria propaganda lícita, o que seria propaganda ilícita. Por óbvio, eu não preciso nem dizer, a lista é que está dentro da lei, a ilícita é que fere a lei. Mas nós temos aqui a propaganda lícita, eu usaria melhor a expressão propaganda regular. A propaganda regular é aquela que é realizada dentro do período permitido na lei. Ou seja, a lei diz o seguinte, você não pode fazer propaganda política até 15 de agosto. Então, a propaganda política só é regular, só será lícita a partir de 16 de agosto. Porque até 15 não pode. Agora, nós temos, em contraponto, o que se chama de propaganda irregular, o que se chama de propaganda extemporânea e o que se chama de propaganda criminosa. A irregular é realizada com ofensa direta ao texto de lei. A extemporânea, realizada fora do período permitido. E a criminosa é aquela que efetivamente impute, por exemplo, crime a um determinado candidato concorrente, a um determinado pré-candidato que eventualmente poderia vir a ganhar as eleições e aquele julgo, vamos dizer assim, falso sobre o nome desse candidato poderia influenciar, vamos dizer assim, nas eleições. Como eu falei, a propaganda lícita, ela somente é permitida após 15 de agosto. O artigo 240 do Código Eleitoral, que trata também de propaganda, ele teve também nova redação dada pela Lei 13.165 de 2015, que é a lei que é relativa à mini-reforma eleitoral de 2015. E aí eu transcrevo aqui a regra básica do artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições, que fala que a punição pela propaganda, pela violação desses dispositivos, ela vai ser apenada com multa. E o mais interessante é que ela pode ser aplicada a quem, vamos dizer assim, fez a propaganda e também ao beneficiário da propaganda, desde que provado que ele tinha conhecimento desta veiculação. E esse primeiro julgado do TSE, e dentro daquela minha linha de raciocínio de que nós temos uma verticalização da justiça, eu trouxe os julgados do TSE, porque é o que importa. Eu trouxe esse julgado aqui e grifei, esse julgado é de 2000. Então, propositalmente, um julgado anterior à reforma. Então, um trecho apenas. Entende-se como ato de propaganda eleitoral, aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura, mesmo que apenas postulada, a ação política que pretende desenvolver ou razões que induzam a concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício da função pública. Hoje é permitido. A lei, a reforma, veio exatamente no sentido de, dentre outras permissões, também entender que aquele pré-candidato, ele pode, sim, dizer para as pessoas ou as razões por que ele se acha ou ele entende que ele é o mais apto ao exercício da função pública a qual ele pretende, vamos dizer assim, expor seu nome à disputa. Olha, esse outro julgado, propositalmente também de 2005. A mera divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência às eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, nem permite a divulgação de multa prevista no artigo em comento. Eventuais abusos com o fim de influir a vontade do eleitor poderão ser apurados nos termos do artigo 22 da Lei 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. E é um ponto bastante interessante da gente destacar, que hoje você tem um período permissivo de pré-campanha. E dentro desse período permissivo, o pré-candidato, porque ele ainda não pode pedir votos explicitamente, eu acho que é a única situação que lhe é vedada, o pré-candidato, ele
vai poder praticar atos que até então, ou até antes da reforma, eram proibidos. Que eu chamaria de atos de campanha, embora estejamos numa pré-campanha. Agora, o que os tribunais têm tido preocupação, e aí entra o papel fiscalizador do tribunal, é com relação à comprovação dos gastos dessa campanha. Né? Porque a gente não pode esquecer, né, que na forma do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, os abusos, e aí ali se fala em abuso do poder político e abuso do poder econômico. Eles não podem, se forem caracterizados com o intuito de influir na vontade do eleitor, eles são passíveis de punição, inclusive com a tão já falada aqui inelegibilidade. E hoje é permitida, por exemplo, a promoção pessoal. O candidato pode falar sobre seu currículo, se promover pessoalmente, outrem vai poder fazer por ele. Agora, eu acho que o mais difícil de tudo, e aí os próprios tribunais, e eu digo os TREs e o próprio TSE, eles vão ter aí uma missão que não será nada fácil de fazer a distinção. Eu trago alguns julgados aqui que os senhores vão ver, que aonde a gente vê que essas distinções são tênues. E vai, obviamente, depender da ótica do julgador ou da ótica do colegiado julgador. A promoção pessoal pode, a propaganda não pode. Agora, o que caracterizaria a propaganda? A propaganda é caracterizada pelo pedido explícito de voto. Agora, até que ponto, é claro, nenhum candidato ou pré-candidato, perdão, vai chegar num ato de pré-campanha e dizer votem em mim, que aí tem pedido explícito de voto. Agora, o que a Justiça Eleitoral vai ter que fazer é analisar a fala desse candidato ou de quem está falando com autorização dele, para ver se daquela fala extrai um pedido explícito de voto. Se extrair, aí você terá uma situação passível de multa que caracterizaria o que a gente chama de propaganda irregular, no sentido da propaganda extemporânea. E é o que eu grifo aqui, olha, pela nova redação, a jurisprudência que existia em relação à matéria pré-campanha não é mais adequada para análise de futuros casos concretos. Então, acho que o tribunal vai ter que se adequar à nova realidade legal que nos é proposta. Propaganda eleitoral lícita permitida após 15 de agosto do ano da eleição. A partir desta data, será permitido aos candidatos, partidos políticos e coligações pedir votos, utilizar números de campanha, distribuir materiais gráficos, organizar carreatas, passeatas, comícios, aí tem a questão do showmício, que já foi falado aqui, veicular propaganda eleitoral na internet, anúncios, jornais e revistas. Não obstante, é possível anunciar pré-candidatura e realizar algumas ações permitidas pela lei eleitoral, sem que haja pedido de voto e menção ao número da candidatura e uso de artifícios subliminares de campanha. E aí eu faço aqui só uma gradação. E eu acho que o operador do direito, e não estou me referindo a mim, todos nós aqui somos operadores do direito. O operador do direito, ele tem que tentar dar uma interpretação sistemática às situações que são postas pela lei, principalmente com relação às inovações legais. E essa interpretação, ela passa necessariamente por um estudo histórico dessas alterações. Porque esse estudo histórico das alterações, ele vai mostrar de uma maneira clara qual é a intenção do legislador. E, gente, eu não estou aqui para dizer mais do que o rei ou para querer botar palavras na boca do rei. O magistrado, ele atua com base na lei. Ele vai interpretar o sentido da lei. E aí nós temos aqui, por exemplo, artigo 36A da Lei das Eleições, acrescentado pela Lei 12.034 de 2009. Então, em 2009, o artigo 36A sequer existia.
Ele foi implementado a partir de 2009. Essa implementação em 2009, ela estabeleceu 4 hipóteses excludentes de propaganda eleitoral antecipada. Aí veio a Lei 12.891 de 2013, que acrescentou mais uma causa de exclusão. Aí veio agora a Lei 13.165 de 2015, chamada de mini-reforma, que acrescentou outra cláusula excludente e restringiu o espectro da propaganda antecipada, alargando a possibilidade de comunicação do candidato ou partido com o eleitor, ainda antes do período legalmente previsto para o início da campanha eleitoral. Eu acho que é fundamental nós analisarmos que, gradativamente, 2009, 2013, 2015 e daqui a pouco vamos falar de 2017, o legislador vem implementando modificações na lei e essas modificações na lei, elas têm a intenção de estabelecer o que eu chamaria de marcos permissivos de pré-campanha. Ou seja, o espectro de permissibilidade dos atos a serem praticados, ele tem crescido ao longo do tempo. Aí a pergunta que fica, né? Qual é a intenção do legislador? Eu acho que é dentro desse viés que a gente tem que analisar a situação. E esse slide aí, basicamente, é o que eu falei. É nítida, só o grifado, para a gente não perder tempo, é nítida a opção legislativa pela antecipação dos atos de campanha eleitoral. Essa tendência liberalizante, adotada pelo legislador, deve alavancar um leque extremamente largo de condutas de promoção pessoal, referências elogiosas a pré-candidatos e anúncios de candidaturas futuras ainda antes do início do período eleitoral, o que torna necessário, e aí entra, como eu já falei, a atenção do tribunal, o que torna necessário uma especial atenção para a fonte de custeio dessas formas de comunicação. Seja para assegurar uma necessária transparência dos financiadores dessas pretensas candidaturas, seja para averiguar eventual possibilidade de abuso do poder econômico. Né? Já foi visto aqui, nas falas anteriores, que existe um teto de campanha. E, além desse teto, o candidato está obrigado à prestação de contas perante o TRE. E aqui, muito rapidamente, eu trago o texto da lei, que eu acho muito importante, só vou ler as partes negritadas. Olha, não configuram propaganda eleitoral antecipada. Então, a lei é clara, não configuram, é taxativa, propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto. Então, um mote para ilicitude, para irregularidade, seria o pedido explícito de voto. E é isso que o tribunal tem que decidir em cada caso concreto. Eu não acredito que o tribunal possa ou consiga definir o que seja pedido explícito de voto numa situação abstrata. Tá? A menção à presente candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, ou seja, outros atos, participação de filiados e partidos ou pré-candidatos, ele frisa ao final o tratamento isonômico, realização de encontros, seminários e congressos em ambiente fechado. Fundamental. A lei, ao mesmo tempo que permite, ela restringe, em ambiente fechado, às expensas de partidos políticos. Essa semana que passou, nós tivemos a oportunidade de julgar no TRE uma situação que envolvia uma convenção de um partido para lançamento de uma candidatura. Isso em eleição passada, claro, né, por óbvio. E a lei exige o ambiente fechado. E o que ficou comprovado ali é que foi realizado um mega evento, com convite para todo mundo, não apenas para os filiados. Não havia nenhum controle de entrada e saída. Ou seja, era um evento completamente aberto ao público. Aí houve, sim, data vênia, e o tribunal julgou nesse sentido, violação
a lei que veda, vamos dizer assim, essa espécie de evento. Permite a realização de prévias partidárias, divulgação de atos parlamentares e debates, desde que não faça pedido de voto. Agora, esse item 7º aqui, eu vou falar um pouco mais à frente, que ele fala da campanha de arrecadação prévia de recursos, que é o crowdfunding, que foi falado um pouco aqui na primeira parte do nosso evento. Parágrafo 1º, é vedada a transmissão ao vivo, mas é permitida a cobertura. Então, só não pode transmitir ao vivo. São permitidos, nas hipóteses dos incisos 1 a 6, pedido de apoio político. Como é que você vai pedir apoio político sem pedir explicitamente voto? E a divulgação de pré-candidatura, olha só, das ações políticas desenvolvidas e a desenvolver. E que pretende desenvolver. Até aqui eu acho bastante salutar, porque como eu vou mostrar daqui a pouco um julgado do ministro Fux, onde ele analisa vários aspectos dessa inovação, e ele diz exatamente que a inovação ela privilegia a possibilidade de discussão de ideias. E eu acho que isso é o mais fundamental numa eleição. É a possibilidade de discussão de ideias. Olha, eu quero minha reeleição. O que eu já fiz até hoje? Olha, eu já fiz isso e pretendo fazer mais isso. Olha, eu nunca fui candidato. Quais são as minhas propostas? Ou seja, você, ao mesmo tempo que tem uma limitação do período da propaganda regular, você tem agora um período de pré-campanha. Tem prazo? Eu fiquei assustado aqui. Eu vou correr aqui. Tem um período de pré-campanha. 6 minutinhos? Eu vou ter que correr aqui. Um período de pré-campanha que ele está bastante alargado. Ele está bastante alargado e dentro desse espectro normativo, você pode, sim, independentemente do prazo exíguo da campanha regular, você pode, sim, fazer uma pré-campanha, que na realidade seriam atos de campanha sem pedido explícito de voto, durante um período muito maior. Tá? Ou seja, durante aquele período que vai anteceder o período da campanha regular. E só destaco aqui, olha, o artigo 36A da Lei Eleitoral consiste numa cláusula conceitual genérica de excludente de propaganda eleitoral, aí eu botaria antecipada. E essa alcunha aqui, gente, me perdoe, né? Por um acaso a gente está no TRE, por um acaso nós somos corregedor, mas o meu vínculo é meio privatista, né? Isso aí você lembra o Código Civil, dentro do Código Civil você tem várias cláusulas gerais. Então aqui eu vislumbrei uma cláusula geral, conceitual, excludente da propaganda eleitoral antecipada. E eu grifo aqui, o desafio é compatibilizar as condutas permitidas que envolvem pedido de apoio político, divulgação de pré-campanha, ações políticas passadas ou futuras, com a regra da proibição que veda o pedido explícito de voto. A maior discussão ocorrerá com a interpretação do que configura, aspas, pedido de apoio político, que é permitido, e o que é, aspas, pedido explícito de voto, que é negado. E isso, volto a dizer, os tribunais, no meu modesto entender, eles só vão poder analisar isso no caso concreto. Abstratamente vai ser muito difícil você estabelecer regramentos que visem, vamos dizer assim, disciplinar a matéria. Aqui eu tenho um julgado do TSE de 2016, olha só, Facebook, enaltecimento de partido político, menção a possível candidatura, ausência de pedido explícito de voto, não configuração, legítimo exercício da liberdade jusfuncional de informação. Essa ementa aqui, ela é uma aula de direito eleitoral. Eu até recomendaria a quem eventualmente se interessar pela matéria, anotar o número e depois pesquisar na internet. Ele fala aqui sobre a liberdade de expressão, a proeminência da liberdade de expressão. Tá? E aí ele continua aqui. A ratio essente subjacente do artigo 36, caput da Lei das Eleições, que preconiza a propaganda eleitoral somente será admitida após 15 de agosto do ano das eleições, é evitar ou, ao menos, amainar a captação antecipada de votos, visando a não desequilibrar a disputa eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances.
Ou seja, ele fala no direito conferido ao eleitor de acompanhar de forma abrangente as ideias, convicções, opiniões e plataformas políticas dos representantes eleitos ou daqueles candidatos que se proponham à eleição. Destaca o princípio da igualdade de oportunidades. E aí que eu queria trazer para vocês, eu peço perdão, talvez por estar sendo tão terreno, tão didático, mas eu acho que seria interessante para a gente poder entender o escopo da alteração. Olha só como é que é difícil você vislumbrar uma situação onde teria ou não teria pedido explícito de voto. Nesse caso específico, está lá, olha. Ele diz aqui, ante o reconhecimento de propaganda eleitoral extemporânea, em virtude de ter publicado em seu perfil no Facebook uma imagem contendo sua fotografia e ao lado a seguinte mensagem: PSB-MG, o melhor para a sua cidade é 40. Aludida a mensagem, a despeito de enaltecer determinado partido político e de indicar possível candidatura, não configura propaganda eleitoral extemporânea, vedada pela legislação de regência, como supõe o Aresto Vergastado. É que, com o fim das doações, e aqui eu acho super interessante, gente, ele dá a justificativa para que o legislador tivesse, vamos dizer assim, colocado mais permissibilidade na fase de pré-campanha. Ele diz aqui, que com o fim das doações empresariais, decidido pelo STF, todos sabemos, e com o reduzido tempo de campanha eleitoral, impõe-se que os pretensos candidatos, no afã de difundir suas propostas e de enaltecer suas qualidades pessoais, loguem buscar formas alternativas de conexão com o seu futuro eleitorado, de modo que me parece natural que eles se valham de publicações em posts e mensagens em mídias sociais. E por aí vai. Ele diz que a Justiça Eleitoral, lá no item se reprimir a implementação de métodos alternativos de divulgação de propaganda e plataformas políticas com excessivo rigor, contribuirá negativamente para o esvaziamento integral do período democrático de debates, que ele chama o período de pré-campanha. Ou seja, o período de pré-campanha seria o período, vamos dizer assim, democrático de debates. E por aí vai. Mas aí, um outro exemplo aqui de vídeo no YouTube. Esse, se não me falha a memória, pela não caracterização também. Apoio político a pré-candidato em culto religioso. Esse aqui foi muito interessante. Num culto religioso, uma pastora começou a enaltecer um pré-candidato. E, obviamente, esse ato, vamos dizer assim, não foi caracterizado pelo TSE como propaganda eleitoral irregular, porque, primeiro, está permitido na lei. Se a lei permite, é o que ele fala aqui, se a lei permite que o próprio candidato faça a sua promoção pessoal, por que outrem não poderia fazer por ele? Né? E aí não se exigiu nem a prova da ciência ou não do pré-candidato. Aqui, até para não destoar muito, eu trouxe um voto do TSE com a caracterização da propaganda antecipada, né? Entrevista, televisão, pedido explícito de voto, configuração. Propaganda extemporânea caracteriza-se apenas nas hipóteses de pedido explícito de voto. E olha o que foi considerado pedido explícito de voto. Olha o que disse o pré-candidato, eu vou ter muita honra de ser prefeito da cidade, se Deus permitir, e o povo. A única coisa que eu peço ao povo é o seguinte, 2 pontos, ter a oportunidade de gerir. Com base nessa fala, o TSE entendeu que havia pedido explícito de voto. Data vênia eu também entendo que tem. Mas os casos concretos variam, as decisões variam de julgado a julgado. E eu acho que o mais importante daqueles que estão compondo o colegiado de um tribunal, quer tribunal regional, quer tribunal superior, eles têm que primar pelo princípio da segurança jurídica. Porque eu tenho certeza que o que mais os candidatos, pré-candidatos e advogados querem é ter segurança jurídica. Né? As decisões, uma para um lado, outra para o outro, elas só, vamos dizer assim, eu talvez usaria uma palavra mais um pouco pesada, mas não a interpretem no sentido literal. Elas apenas denigrem o teor das decisões. Eu acho que a segurança jurídica ela tem que ser o foco maior. E aí eu teria vários outros julgados, eu vou tentar passar aqui.
porque já me falaram que eu vou ter que parar. Tá bom. Pré-campanha, reforma eleitoral de 2017. Agora nós temos uma outra reforma em 2017. Inovação ao permitir que pré-candidatos arrecadem recursos financeiros antes de formalizada a sua candidatura e mediante financiamento coletivo. Antes da lei de 2017, que é a 13488, somente após a obtenção do CNPJ de campanha e aberta a conta bancária específica de campanha, estavam os candidatos autorizados a promover a arrecadação de recursos financeiros e a realizar despesas necessárias à campanha eleitoral. É de se ressaltar, contudo, que a realização de despesas, ou seja, a utilização efetiva desses recursos financeiros, permanece condicionada ao trinômio registro da candidatura, obtenção do CNPJ e abertura de conta bancária específica. Isso por quê? Porque a possibilidade de arrecadação de recursos financeiros mediante financiamento coletivo, ela está permitida na reforma de 2017 a partir de 15 de maio do ano da eleição. Agora, está permitida somente a arrecadação, não o gasto. Você pode arrecadar, agora gastar só a partir do período em que você tiver o registro da candidatura, o CNPJ, e aberta a conta específica. Ok? E aqui, eu trago aqui um acórdão que fala exatamente... Não, aqui é o texto da lei. Instituições que promovam técnicas de serviço de financiamento coletivo por meio de sítios na internet. Ou seja, terceiros podem arrecadar desde que contratados pelo candidato ou pelo partido. Essa é a inovação da lei. Porque antes o candidato podia arrecadar só mediante o próprio site, ou o próprio site do partido, vamos dizer assim. E aí, ao mesmo tempo, por isso que eu coloquei o texto da lei, ao mesmo tempo que a lei permite, a lei cria vários mecanismos de controle. Mecanismos de fiscalização. Com calma, depois vocês deem uma olhada lá, que os mecanismos de fiscalização são bastante, vamos dizer assim, rigorosos. Introdução do chamado crowdfunding, em tradução livre, vaquinha virtual, ou, numa tradução mais elitizada, financiamento colaborativo. Né? E aí nós temos aqui, perdão que ficou muito pequenininho, eu só trouxe isso aqui foi uma consulta feita em 2014, antes da lei de 2017. Olha o que disse o ministro na consulta. A própria natureza da doação eleitoral não permite a existência de intermediários entre o eleitor e o candidato, ainda mais quando há possibilidade de remuneração do responsável pela arrecadação coletiva. Hoje isso é permitido. Hoje isso é permitido. Também antes aqui, ó. Não se conhece de consulta cujo objeto já apreciado pela Corte. Doações para campanhas eleitorais por meio de aplicativos de serviços sítios da internet que não os meios próprios do candidato. Isso era a redação da lei anterior e era como decidia, vamos dizer assim, o tribunal antes dessa inovação, vamos dizer assim. E aqui eu trago um voto do ministro Barroso, já, vamos dizer assim, uma consulta que foi feita, já na vigência da lei de 2017, que ele admite, né, ele bota assim, ó, por decorrência lógica, a data em que se autoriza o início da arrecadação constitui o marco para início da divulgação do serviço de crowdfunding eleitoral. Essa consulta queria saber a partir de quando haveria a divulgação, porque a lei diz... O crowdfunding pode ser a partir de 15 de maio, mas desde quando que eu posso divulgar? Ele entendeu na consulta que seria também a partir da mesma data e, mais importante, além dessa limitação de conteúdo nos termos do artigo 23, parágrafo da lei eleitoral, as estratégias e meios de divulgação devem observar as regras da propaganda eleitoral na internet. E as regras da propaganda eleitoral na internet também são bastante rígidas. Então, essa consulta antes e essa consulta depois, eu fiz questão de trazer aqui nos slides, até para mostrar que o tribunal antes tinha um posicionamento. E agora ele teve de, vamos dizer assim, como eu já falei no início, assentar o seu posicionamento ou amoldar o seu posicionamento ao novo texto da lei, ao novo permissivo que o legislador, enquanto representante do povo, fez escrever na lei. Okay? E muito rapidamente, gente, porque eu digo o seguinte, propaganda eleitoral na internet, todo mundo fala sobre isso.
Tá? Talvez seja uma desculpa porque eu não saberia falar aqui de propaganda eleitoral na internet. Também eu resolvi falar mais da propaganda em si na fase da pré-campanha, até para tentar desmistificar essa questão, porque nós temos aqui a propaganda eleitoral na internet permitida no artigo 57A da Lei das Eleições. Eu transcrevo aqui os dispositivos pertinentes. E, na realidade, quando a gente fala em campanha eleitoral na internet, todo mundo se lembra de fake news. E eu só queria dizer uma coisa, fake news, ela pode ocorrer tanto na fase da propaganda regular, na propaganda permitida, na propaganda contemporânea, quanto na fase de pré-campanha. Porque, na realidade, a fake news, no meu modesto entender, seria uma espécie de contra-propaganda. Ou seja, você tem a seu dispor a internet como um braço, vamos dizer assim, da tecnologia para te ajudar na sua campanha. Maravilhoso. Então, ali você vai difundir as suas propostas. Na época que você possa, você vai pedir voto. Ou seja, você vai fazer da internet uma espécie de plataforma para que você possa atingir o objetivo final da propaganda eleitoral, que é a captação do sufrágio, que é a captação do voto, a captação da vontade do eleitor. Agora, quando você fala em fake news, você está falando em contra-propaganda. Na realidade, ou um partido adversário, gente, isso pode perfeitamente existir, ou um candidato adversário, ele mira num candidato que é potencialmente preferido para ser eleito na vaga que ele está disputando. E ele, não pessoalmente, ele através de terceiros, acho que ele não faria pessoalmente, mas pode até ser, ele começa a divulgar informações inverídicas, informações nocivas sobre aquele candidato que ele quer, aspas, derrubar, para que esse candidato perca a credibilidade do eleitor. Então, isso eu chamo de contra-propaganda. É a fake news. E o tribunal, os tribunais, eles têm se preocupado muito com o tema fake news. Eles têm se preocupado muito em como evitar. Você erradicar o fake news, eu acho que é utopia. Vamos e convenhamos. Agora, nós, os méritos são dele, não são meus não, tá? O presidente nosso aqui do TRE, o Carlos Eduardo Rosa Fonseca Passos, que esteve na abertura, ele montou uma espécie de um cartório da fiscalização. Ele trouxe para esse cartório pessoas que entendem de internet. E nesse cartório, o trabalho... Porque a fiscalização até então, ela sempre foi exercida, vamos dizer assim, de uma forma a esperar que os fatos ocorram ou que, eventualmente, alguém denunciasse. Agora, o tribunal tomou, a partir dessa eleição, se me parece, uma postura proativa. Ou seja, os fiscais que estão trabalhando nesse cartório, eles ficam, vamos dizer assim, vou usar a expressão chula, tá, gente, mais vulgar, futucando, perdão, não tinha outra, futucando lá na internet, nos sites dos pré-candidatos, para ver se existe fake news, se não existe fake news. Ou seja, em vez do tribunal esperar vir a notícia, ele está procurando pela notícia. Tá? E aí você tem lá o juiz da propaganda, que uma vez detectada a questão da fake news, ele tem o poder de polícia e para mandar retirar essa propaganda, vamos dizer assim, independentemente de requerimento do candidato ou de eventual prejudicado. Agora, quero dizer também que tanto a nível de TSE, e isso a gente tem sabido pela imprensa, quanto a nível de tribunal regional eleitoral, isso eu posso dizer de conhecimento próprio, né, nós temos feito contato com os representantes das redes sociais e os representantes das redes sociais, tipo Facebook, WhatsApp, etc., têm se colocado assim com uma postura de total colaboração com o tribunal no combate à fake news. E tenho certeza que os candidatos, os partidos políticos também vão se colocar ao lado do tribunal, porque ninguém quer fake news. As pessoas querem, sim, uma disputa lisa, uma disputa honesta e uma disputa que leve ao objetivo final que todos nós queremos, que é a realização de uma eleição cujo resultado retrate a vontade do povo. Simples assim.
Ok? Gente, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu sei que eu já estou causando aqui uma situação chata, porque nós temos um prazo a ser observado, de maneiras que eu vou ficar por aqui na minha exposição. Eu peço desculpas a vocês por ter trazido aí em formas de slides, ninguém trouxe, mas eu acho que seria bastante interessante mostrar algumas situações para vocês. Agradeço a atenção, agradeço mais uma vez pelo convite, estar aqui, e hoje eu digo, estou aqui representando o Tribunal Regional Eleitoral, e isso para mim é muito honroso, e para mim é de uma forma de estar aqui, é uma forma também de aprender. Porque no direito, e aí eu não excluo a matéria eleitoral, no direito nós temos sempre que refletir a respeito das situações concretas que nos são trazidas. Porque você tem uma convicção hoje, amanhã essa convicção pode não ser a mesma. Um outro operador do direito pode te convencer do contrário. Então, nós, operadores do direito, temos que estar sempre abertos ao diálogo. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, uma interação, um diálogo. Por isso que, para mim, é muito importante estar aqui. Muito obrigado a todos. Bom, agradeço muito a palestra muito ilustrativa e muito didática do desembargador Carlos Santos Oliveira. E agora só mesmo uma palestrante, presidente da Escola Superior de Direito Eleitoral, graduada pela UERJ, mestra, doutora, pós-doutora em Direito Constitucional pela PUC, como a doutora Vânia Aieta, para encarar o desafio de falar com as pessoas premidas pela fome. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a doutora Vânia. Coitado de mim, lutar contra a fome. Queria agradecer o convite, cumprimentar a todos, agradecer especialmente o doutor Willeman, que foi quem me formulou o convite de estar aqui nessa casa, a que eu tenho tanto apreço, pelos tantos amigos que tenho aqui, colegas queridos, como o doutor Binemboim, que está ali presente, meu colega de UERJ, na docência, como também dos tantos alunos que temos aqui, abrilhantando a PGE, e que são causa de profundo orgulho para nós, professores. Eu queria começar a minha fala, eu não vou me ater a minúcias, porque acho que estou falando aqui para um público seleto, que conhece, de um modo geral, da matéria. Então, eu até, para otimizar a nossa conversa, eu vou fazer vou pensar causas mais expressivas aí para as nossas reflexões acerca do tema. Nós temos que começar a pensar a questão da propaganda por alguns paradigmas estruturantes que devem nortear sempre a nossa interpretação. A liberdade de expressão, os direitos de cidadania, como um todo, a participação política, lembrando que os direitos políticos eles precisam ser tratados sempre com muita nobreza, com muita cautela, na medida em que são subespécie de direitos humanos, e, com isso, eles possuem toda uma blindagem própria, que os direitos humanos possuem. E vocês verão também um pouco à frente, no que eu vou expor, a questão do direito de propriedade e a própria modulação que as normas de regência eleitoral podem ou não fazer em relação a isso. E gostaria de dizer que não há direito sem modulação, não há direito absoluto. Nenhum direito é absoluto. Nem a liberdade de expressão, que é um direito tão valoroso, e aqui não se está tratando de censura prévia, por favor, mas mesmo a liberdade de expressão tão alardeada, muitas vezes pela doutrina de modo acentuado, ela não pode estar blindada da justa modulação do Poder Judiciário, notadamente num período eleitoral em que
a hermenêutica a ser aplicada é um pouco diferenciada de uma lesão, por exemplo, que porventura venha a ser vencida com uma indenização no campo civil. Então, no âmbito eleitoral, em alguns momentos, a intervenção do Poder Judiciário é vital para se evitar um mal muito maior. Mas, de um modo geral, a liberdade de expressão é a norma maior, né, que deve ser sempre colocada, né, na sua primazia, né, preferencial. E onde residiria a exceção? Em alguns aspectos que levantei aqui. No abuso do poder econômico, né, que, obviamente, hoje é uma situação também um pouco esvaziada, na medida em que a conjuntura, como bem levantou o desembargador Carlos, é outra. A partir do momento que o Supremo proibiu, né, as doações de pessoas jurídicas, então você tem menos dinheiro em jogo, determinadas preocupações, elas também merecem ser atenuadas, na medida em que o abuso do poder econômico, na proporção que outrora existia, ainda que tenhamos, né, a realidade de um impulsionamento maior do Caixa 2, esse modelo de financiamento, ao meu sentir, pessoalmente, não me agrada, mas é o que nós temos para hoje, né, o que nós temos que lidar. A questão do direito ambiental, do direito urbanístico e de algo que se fala pouco aqui no Brasil, mas que é um valor muito importante, que é o direito de paisagem, o direito paisagístico. E eu acho que o Brasil, em termos de direito eleitoral, avançou muito. Se você vai em alguns países, né, mesmo na Europa, nas eleições, é o império da sujeira nas cidades. E você pode ter a manifestação da cidadania, dos debates, da liberdade de expressão, sem precisar emporcalhar em demasia as ruas, enfim, a paisagística urbana. E também as questões de direito da propriedade, que nos remetem a algumas reflexões também pelo excesso das normas de regência. Nós temos que lidar com elas, o direito está aí para ser obedecido, mas nós temos que, nesses seminários, também usar desses espaços para fazer reflexão. Será que eu lesionaria a democracia ou feriria a questão da par condicio, né, da igualdade entre aqueles que disputam o pleito, por ter uma propaganda um pouquinho maior do que aquelas medidas tão reduzidas na janela da minha casa? Às vezes eu fico refletindo, eu não moro em edifício, então não tenho os problemas ali do condomínio. Eu fico pensando, se eu quisesse botar uma propaganda na minha casa, né, seria tão pequeno que as pessoas da rua nem veriam, né? Então, eu acho que também é uma coisa que é excessiva, né? Eu tenho visto também profundas críticas em relação à desconexão, né, dos regramentos atuais, né, outrora ungidos, né, numa outra conjuntura, notadamente a conjuntura cujo paradigma maior era a preocupação com o abuso do poder econômico, e a diferença, né, que hoje nós temos já com outro modelo de financiamento, e o desafio de como atualizar essas vedações, né, outrora estabelecidas dentro de um contexto que hoje se apresenta de forma diversa. Mas, apesar das insatisfações, as normas de regência estão postas e necessitam ser cumpridas. Nós temos que também pensar na criação de uma zona de penumbra, né, da pré-campanha, que, ao meu sentir, a coisa me parece muito tranquila, né? Se, de um lado, né, nós temos ajustes a serem feitos e o Poder Judiciário tem a missão, né, impulsionado pela advocacia e pelo Ministério Público, de fazer esses ajustes, de outro lado também o tempo da campanha me parece ser um prejuízo gravíssimo à democracia, realmente é muito pouco, atenuado que foi
como bem lembrou o desembargador Carlos, pelo período da pré-campanha, né? Eu acho que tudo que é novo, né, vem, né, com uma certa dificuldade até ser amoldado, mas a pré-campanha ela apresenta aspectos extremamente positivos e que, se forem, né, consolidados, né, estratificados de uma forma positiva, de certa forma compensarão, né, o período mais exíguo que foi imposto para a campanha. E antes de adentrar algumas especificidades, notadamente da legislação, duas questões me parecem mais impactantes para as nossas reflexões. É o problema do discurso de ódio, né, do artigo 243, e o problema religioso, que enfrenta óbices constitucionais como direito fundamental, que é a liberdade religiosa. São hard cases, né, que o tribunal terá que enfrentar com muito cuidado. Quanto à questão do discurso de ódio, me parece muito simples resolver o problema, por mais que tenhamos esse desafio tão gravoso pela frente. Há uma diferença crassa entre a discordância ideológica, a liberdade de expressão ideológica das mais diferentes matizes, né, ideológicas, do discurso de ódio, que muitas vezes tem por trás dele um crime pré-determinado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, se sobre um tema qualquer nós podemos ter a observância das mais diversas leituras, isso é liberdade de expressão. Sobre um tema educacional, sobre um tema da saúde, sobre um aspecto cultural, né, nós vamos ter uma leitura liberal, uma leitura social-democrata, uma leitura dos socialistas. Isso é saudável, é salutar a democracia, este embate de ideias, né, o debate salutar das mais diversas visões ideológicas sobre uma questão. Agora, existem questões que não estão contidas no universo ideológico. Elas são crime, e como crime devem ser tratadas. Se eu faço apologia do racismo, eu estou fazendo, né, um comportamento que não é debate ideológico. Se eu conclamo a tortura, né, se eu conclamo, enfim, né, o distúrbio, né, no desrespeito maior às regras, né, constitucionais, não importa de que lado estejamos tratando, se é da direita, se é da esquerda, não importa, isto não é questão ideológica. São avanços civilizatórios. Nós não podemos, por exemplo, permitir um discurso racista, um discurso de apologia à tortura, um discurso que, enfim, exclua um homossexual, enfim, um discurso que venha a impulsionar crimes contra a mulher, enfim, toda essa gama, né, de conquistas civilizatórias, porque por trás dessas questões existem crimes que se sobrepõem à discussão, né, da mera ideologia política, porque isso não é um debate, né, entre liberais e socialistas, entre direita e esquerda. Determinados temas eles precisam ser tratados como lesão, né, a normatividades previamente determinadas e retrocessos civilizatórios que não podem ser permitidos numa sociedade democrática. No campo da religião, a questão também é muito complicada, né? Eu brinco, né, quando falo sobre o assunto e até quando oriento determinados clientes. Ao portão, né? Do portão do templo religioso, seja ele qual for, se católico, evangélico, né,
do judaísmo, né, de um terreiro de candomblé, não importa o que estamos falando, ao portão, né? Do portão para fora, se as pessoas estão querendo panfletar na saída do culto, na saída da missa, ainda que estejam com o nariz no portão, não é? É permissivo, né? Agora, lá dentro, né, você tem um outro enfrentamento. Campanha eleitoral não pode ter. Não pode ter pedido de voto, a pessoa não pode se apresentar como candidato tal. Não importa quem seja, mas é pastor. Não importa, né? Lá dentro é um espaço, né, de religião. Agora, é difícil, porque, por exemplo, se o pastor chega e diz, eu quero chamar o irmão fulano de tal, que às vezes é um deputado, que às vezes, né, é ali um candidato conhecido, e eu quero trazer ele aqui, né, porque eu vou dar agora uma bênção para ele. Nós não podemos fazer nada contra isso, né? Porque isso aí, gostemos ou não, né, é ali da liturgia religiosa, ali daquele grupo, não importa que grupo seja. Então, a partir do momento em que não há pedido de voto explícito dentro do templo religioso, que é bem de uso comum, e com as vedações naturais da propaganda eleitoral, né? Ah, mas o cara foi lá todo dia pedir a bênção do pastor. Paciência, é religioso, né? Ele está lá a pedir a bênção. E nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada, porque há um óbice constitucional da liberdade religiosa. Todo dia ele vai lá na missa, o padre vai abençoá-lo ali na... Paciência, né? Se ele não se apresentou como candidato, se ele não pediu voto, se ele não disse que é candidato a deputado, que o número é tal. Ah, mas o pessoal dele está ali do lado de fora da rua panfletando. É o portão, né? Do portão para fora, ele pode fazer a campanha na rua que ele quiser, desde que respeitadas, obviamente, as normas de regência da propaganda, né? Sobre a questão dos bens de uso comum, né, falando aqui ainda do período da pré-campanha, não vou entrar, né, em todas as hipóteses, porque não tem tempo para isso, mas me parece mais emblemática a questão escolar, as escolas, né? As escolas e as faculdades, elas são sempre chamadas, né, a faculdade já com uma outra natureza, mas principalmente as escolas, né, nós temos que ter uma atenção maior, elas são chamadas e pressionadas a convidar fulano de tal, a Beltrano, né, para dar uma palestra. Eu falo muito à vontade, porque eu tenho em casa uma situação também escolar, né, com minha mãe, e ela toda vez pergunta, Vânia, pode isso? Aí eu digo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aí eu, me dirigindo ali a diretora, as coordenadoras, vocês estão preparados para, num debate, convidar o fulano de tal? Essa é a pergunta. Aí a resposta era, ele não. Então, se ele não faz. Mas se ele não faz. Porque você não pode proibir que uma determinada tendência participe do debate. Se ele não, minha mãe foi a primeira a dizer, ele não. Se ele não faz. Não faz. E não foi feito. E deu um quiprocó danado. E eu disse assim, não. Aqui não vai fazer, porque casa de ferreiro não pode ter espeto de pau, que eu não vou ficar pagando vergonha no tribunal com vocês, né? E proibir tudo. Proibir tudo. Desembargador, proibir tudo, para não passar vergonha lá com vocês, né? Melhor não fazer. Melhor não fazer. Então, a questão é essa, estão preparados para chamar todas as correntes para o debate? Uma outra coisa, porque às vezes numa escola, no ensino médio, a visita de um certo político para dar uma aula, uma palestra, como não tem nada a ver com aquele assunto, né? Não é nenhuma, até que o partido queira levar uma pessoa, por que o candidato? Leva alguém, algum quadro técnico, né? Algum quadro, né? Enfim, ilustrado ali da determinada corrente
que eles querem convidar, mas por que o candidato para falar daquele assunto no período que nem é possível? Ah, mas a pré-campanha permite. Permite para o senhor, mas não permite para a escola, né? Porque a escola é bem de uso comum, né? E eu tenho visto em algumas apostilas, principalmente de partido político, determinadas vedações, eles pegaram ali o acórdão, né, que fala da escola pública, mas aquela vedação é para a escola privada também, né? É para o ambiente do uso comum do povo. O que que a escola, malgrado seja pública, malgrado seja privada? A sua natureza jurídica eleitoral é bem de uso comum do povo. Eu, no outro dia, me deparei com uma situação muito complicada, desembargador. Numa faculdade aí que eu dou aula, né? Estava um professor que não era da área do direito, da área da comunicação, fazendo uma pesquisa. A pesquisa era em quem você vai votar, não sei o que e tal. Aí a aluna lá, de jornalismo, chegou, a professora, a senhora pode responder a pesquisa? Eu falei, perfeitamente. Quando eu fui ver o papel do que você tinha que preencher, nome, CPF, título de eleitor, só faltou me pedir o tipo sanguíneo. Ali na... Aí eu falei, meu querido, isso é cadastramento de eleitor, cara. Isso aqui não é pesquisa, né? Chamei o professor e disse assim, olha, isso aqui não pode fazer não aqui dentro. Isso aqui é cadastramento de eleitor, você está fazendo cadastramento de eleitor dentro da faculdade. Menino, olha, cara, eu quase morri ali, cara. O homem queria me matar. Aí ele falou, se você quiser me denunciar, eu falei, eu não estou aqui para te denunciar, não sou dedo duro, mas eu não estou para te denunciar, eu estou te protegendo, meu amigo, eu estou te protegendo porque você pode receber realmente uma denúncia, o que você está fazendo aí não pode fazer de jeito nenhum, que é cadastramento de eleitor. Então, no ambiente escolar, essas questões acontecem, né? E no período da pré-campanha, muito pressionados por determinados candidatos que se acham acima da legislação, né? Então, a questão do abuso, ela tem essas vertentes que nós temos que ter cuidado. A questão do pedido explícito de votos, até tenho aqui alguns advogados, né, colegas, muitos políticos dizem assim, ué, mas o que eu vou falar nessa pré-campanha? Eu falei, fale de suas propostas, não diga que é candidato, fale da pauta partidária. E aí, o que eu percebo? Essa nova legislação, ela vai permitir uma depuração, de certa forma, da qualidade do candidato. Porque nesse período da pré-campanha, só tem o que falar quem tem o que dizer, minha gente, né? A questão é essa. E aí a dificuldade de determinados candidatos, e aqui independente de diferenças ideológicas, se o cara tem o que dizer, ele pode falar 1 hora seguida sem falar da eleição, sem pedir voto, ele vai falar dos problemas, das políticas públicas, de qual é a visão que ele tem acerca de determinado assunto. A questão é que nós temos, de um modo geral, né, um montante de candidatos com muito baixo nível, que não tem o que dizer. O cara entra em desespero porque não pode, agora, não é desembargador, é carro de som na rua. Eu tenho um cliente que me ligou e disse assim, o que eu vou fazer? Proibir o carro de som. Eu falei, faça outras coisas, né? Aí ele, mas eu me preparei há anos para ser candidato agora e ter o carro de som. Eu fiz campanha para inúmeros outros usando os carros de som, fui economizando, comprei tantos carros de som para fazer. Logo agora, doutora, que a minha campanha eu não vou poder usar o carro de som, eu falei, é a coisa do destino da história, meu filho. Agora não tem jeito, você não vai poder usar o carro de som, aluga teus carros de som para o comércio, para você poder ter algum dinheiro aí para você, mas é o que você tem que fazer, né? A gente trabalha com o que é permitido, né? Então, há uma diferença qualitativa, né, ao meu sentir, do candidato para essa eleição. Vai se exigir do pré-candidato uma pauta de ideias, uma pauta em que ele vai ter que dizer a que veio. Eu
chamei a atenção no artigo 243 do Código Eleitoral sobre a primeira vedação, que são os discursos violentos, né? Preconceitos de raça, preconceitos de classe. Eu trabalho com direito eleitoral há 29 anos. Engraçado que esse artigo a gente nunca dava muita bola, era uma coisa que estava na lei, mas não se precisava usar, porque claro que ninguém ia fazer isso. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo um retrocesso civilizatório que hoje a gente tem que se preocupar, né, com questões dessas raiz, né, da propaganda violenta, da propaganda do ódio. A segunda vedação é instigação à desobediência coletiva, distúrbios de ordem pública. Ah, mas aqui é minha liberdade ideológica. Você é livre para fazer, mas também vai ter que se responsabilizar pelas consequências do quebra-quebra que você fizer na rua, né? Você é livre para fazer, mas depois você vai ter que arcar com as consequências do que você fez. A terceira, a questão da higiene, da estética urbana, né? Das contravenções a posturas municipais. Acho que tivemos um ganho muito forte nessa área, notadamente em relação à proteção ambiental, à proteção da estética urbana, um avanço tão significativo que não vemos em outros países, mesmo na Europa, né, em relação a esse ganho. Acho que andar para trás agora seria muito ruim, e nós podemos ter debates extraordinários, propaganda permitida, mas sem precisar fazer essa sujeira toda, né, visual, que eu vou dizer uma coisa para vocês, só favorece aos tubarões, né? Porque o candidato, até com menos recursos, ele não tem musculatura, né, econômica para poder, enfim, colocar tanto essas propagandas na rua. As propagandas de rua, né, elas têm que estar, obviamente, concatenadas com a prestação de contas, né? Isso é uma preocupação que a todo momento, se o panfleto é casado com outro, né, metade é de responsabilidade de um, metade é de outro, a prestação de conta, o contador atento, diligente. Ah, meu contador é muito bom, mas se o cara, você não consegue falar com ele, está lá em 2000, até ser chamado, demora para vir, já viu que é complicado numa eleição. Sobre a fake news, tive a oportunidade até de estar na mesa de encerramento de um congresso nacional lá em Curitiba, em que o ministro Fux, que foi meu professor lá da UERJ, fez o encerramento na conferência dele, e ele disse uma questão que todo mundo ria, mas eu prestei muita atenção e levei a sério. Ele disse que a Justiça Eleitoral ia tomar medidas. E como o desembargador Carlos falou, né, a ação agora é mais profilática, né, preventiva, não é, desembargador? Antes que o problema aconteça. A Justiça Eleitoral, ela está preparada para enfrentar o problema com todas as dificuldades técnicas, mas mais do que lutar, né, contra, eu fui a muitos congressos, aí ficou mostrando aqueles filmes, o Obama falando sozinho, aquelas que, como se essas dificuldades, essas lesões fossem invencíveis, e não são, Há dificuldade, obviamente, né, de se exaurir a problemática, mas nós podemos certamente minorar o problema com a intervenção da Justiça Eleitoral. E lembrando o artigo 222, que a eleição pode ser anulada dentro, né, de determinadas circunstâncias, se a Justiça Eleitoral determinar que aquele resultado foi ungido, né, viciado de falsidade. Falei dos bens de uso comum, da questão da escola pública, da privada, né? Falei da problemática religiosa. Enfim, hoje, ainda sobre a questão religiosa, determinadas lesões, elas têm que ser enfrentadas, por mais que o Ministério Público fique sentido, né, que as pessoas até gostariam de ter uma atividade mais enérgica em relação a esse combate, mas na esfera da propaganda.
fazem parte do universo da propaganda, ou se averiguado algum abuso do poder econômico. Agora, nós não podemos ficar inventando espécies ensejadoras para ação de investigação judicial eleitoral que o legislador não fez. Os casos, né, de hipóteses ensejadoras da AIGE é o abuso do poder econômico, o abuso do poder político ou o abuso de poder de autoridade, o abuso de mídia. Eu não conheço o abuso do Big Data, abuso religioso. É porque os doutrinadores, muitos meus colegas aí que escrevem artigos, quem escreve gosta de escrever novidade, né? Para poder, né, ganhar um protagonismo na cena do debate. Mas o fato é que nós temos que ter algum apego ao garantismo. Aquilo não é objeto ensejador de uma ação de investigação judicial. Se não há o elemento crasso do abuso do poder econômico, essas questões têm que ser enfrentadas, sim, né, com bastante rigor, sim, mas no âmbito do universo da propaganda eleitoral. Para terminar, queria falar com muita celeridade, ainda posso? Rapidinho? Das fake news? Falo rápido. Né? As fake news, elas se diferenciam de uma mera retórica partidária, né? O adversário sempre gosta de dizer que o olhar do outro, que o outro é notícia inverídica, né? Na verdade, aquilo é retórica, né, do debate partidário. Isso é fake news. E, às vezes, você está lidando com a crítica. A política, ela gera críticas ácidas, né? Que não podem ser lidas pelo intérprete como fake news. É muito difícil, né, você corrigir a disseminação de uma fake news, né? Hoje você tem, inclusive, né, a questão das agências, né, de checagem, né? Só que essas notícias verificadoras, né, das check-ins, elas não chegam, né, na mesma proporção e na mesma velocidade como se dissemina uma fake news. E nós temos dificuldades a serem enfrentadas, por exemplo, a bolha de filtragem algorítmica que cada um tem nas suas redes sociais. Eu não sei o que acontece comigo, por exemplo, eu acho que esses Facebook, né, Google, eles devem achar que eu sou monarquista, porque eu só recebo notícia da família real. No meu feed de notícia, eu só recebo, eu até, no outro dia, falei para um sobrinho meu que, né, como todo jovem é mais entendido do que nós somos velhos dessas coisas de tecnologia, eu falei, como é que eu mando uma mensagem ali para aquela gente para dizer que para de mandar negócio de rei, rainha para mim, mas é o que eu recebo. Então, às vezes, a gente recebe na nossa bolha de notícias, né, não necessariamente o que gostaria, né, eu gostaria de receber outras coisas, né, mas, enfim, tem a questão do ataque retórico, né, do ataque partidário a fatos reais, e isso a Justiça Eleitoral deve intervir, sim. Eu não sou daquelas pessoas, né, que abraça, né, aquele modelo americano da primeira emenda do tudo pode. Eu acho que deve-se ter uma modulação, né, que não vá desrespeitar a liberdade de expressão, mas certas coisas, elas precisam ter a intervenção necessária da Justiça Eleitoral, sim. Há aquela emblemática decisão recente do caso da Marina Silva, né, com fake news. Então, é possível a gente ver que é passível de ser feita uma intervenção quando há uma notória lesão. A Justiça Eleitoral, né, conseguiu ali já dar uma primeira decisão para essa eleição, que pode ser um paradigma para todos nós. Eu, em eleições passadas, já tive também que enfrentar muitas dificuldades com a matéria. Hoje se fala em fake news como se fosse, né, algo que surgiu agora. Toda eleição tem uma novidade, né? Uma é o financiamento, agora é o fake news.
mas o enfrentamento que nós, advogados, colegas aqui, a gente faz sobre esse tipo de problema é antigo, não é de hoje. E o desafio de enfrentar o invencível, eu digo a vocês, nós temos que ter a intervenção judicial, sim, mas criar infinitas vedações normativas será uma situação inócua, né? O que nós temos que fazer é investir muito em educação. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é do Brasil não, é geral, é civilizatório, né? As pessoas, hoje elas não conversam, né? Você vai até num restaurante, acho que ali, né? Com aquele negócio do telefone, né? As pessoas estão muito servis a isso, e essas coisas elas precisam ser debatidas, revistas. Acho que a justiça eleitoral, e eu não estou aqui, né, para fazer proselitismo, agradar, tal, mas é uma verdade, investe muito nisso. A escola judiciária, em muitos cursos, né, o TRE vai à escola, né, como também a OAB vai à escola. A gente tem que, na verdade, fazer uma cruzada, né, de toda a sociedade. Todos nós temos responsabilidade em relação a combater a falsidade, combater a mentira, não permitir determinadas atitudes, né, que não sejam, né, éticas, de nobreza política, porque hoje você está fazendo isso rindo do seu adversário, mas amanhã aquele mesmo problema pode estar te atingindo. Eu gostaria de terminar com uma frase que eu gosto muito, que juristas não são torcedores, nem mesmo do seu próprio time. Nós temos uma responsabilidade, né, no combate dessas mazelas, mesmo que, em alguns momentos, essas mazelas estejam atingindo os nossos prediletos, os nossos queridos, porque o nosso compromisso com o direito, com o direito eleitoral, com a democracia no país tem que ser muito maior do que as nossas predileções, preferências de ordem pessoal. Muito obrigado.